O cão daqui a bocadinho. O que nunca é em demasia é falar das alterações climáticas, que efetivamente, ainda ontem saiu uma notícia, fruto de um estudo que morriam 200 pessoas só em Portugal por causa das alterações climáticas. Hoje vamos perceber como é que isso afeta os animais. Temos aqui a Patrícia Branco, que é médica veterinária, e o que é facto é que não nos pusemos ainda a pensar nisto, mas gostamos tanto dos nossos animais. Como é que eles são afetados pelas alterações climáticas? É verdade. Tal e qual como pode afetar as pessoas, também afeta os animais de companhia. Em relação à qualidade de vida, por exemplo, porque animais mais jovens, mais idosos, com pelagem mais densa ou mais comprida, algumas raças, as raças de focinho curto, como por exemplo os pugs, os bulldogs franceses, os gatos persa. Muito na moda, não é? Muito na moda, mas que têm um problema relacionado com as vias aéreas respiratórias superiores, têm mais dificuldade em dissipar a temperatura corporal pela respiração. Portanto, estes animais podem estar mais sujeitos a riscos de desidratação, de golpes de calor, também, por exemplo. Provavelmente. O meu cão espirrava no outro dia. Fui passear o cão, já agora que estou aqui diante de uma especialista, uma médica veterinária, chegou a casa só espirrava, mas esteve a espirrar durante uma série de tempo. Mas uns espirros que eu disse, ó Tommy, Santinho? E eu depois, eu pensei, mas onde é que o cão andou? Se calhar deve ter com estas coisas agora também dos pólenes e tudo mais. Agora, nesta altura, existe outra particularidade, que é aquelas espigas que são praganas, que são muito perigosas e que se podem às vezes alojar. Sim, na pele, no nariz, nos ouvidos, são um perigo, por acaso. E nós sabemos que os alergogénios também têm um ciclo de vida alterado por causa das alterações climáticas, não é? Sim. Ou começam mais cedo, ou duram mais tempo, ou misturam-se com outros pólenes que antigamente não andavam no ar e agora estão ao mesmo tempo. Tudo isso é fruto das alterações do clima. Claro, isso é um ponto muito, muito relevante também, ou seja, a temperatura aumenta e todas as espécies, seja de plantas, seja de animais que gostam de temperaturas mais altas para se reproduzirem, ficam muito contentes e, portanto, a partir, por exemplo, em relação aos parasitas, a partir dos 10 graus de temperatura ambiente, eles já começam a ter alguma atividade, a reproduzir-se e a querer encontrar um hospedeiro, e isso é algo que nós agora vemos. Um dia com temperaturas acima de 10 graus, hoje em dia nós temos no inverno, não é? Em Portugal. E, portanto, ou seja, está a carraça muito mais não é dissipada ao longo de todo o ano. Pois, não é só na primavera a carraça, pode haver. E é cada vez mais ao longo de todo o ano, inclusive no inverno, que nós podemos ver as pulgas, as carraças e os mosquitos, que também parasitam os nossos animais. Já dá comichão, não é? Já. Mas tudo isto ou seja, nós temos que nos preocupar durante todo o ano. Nós temos que nos preocupar durante todo o ano e nós devemos proteger os nossos animais de companhia, o nosso cão e o nosso gato, durante todo o ano. E não só nas épocas mais quentes, como era antes uma crença, não é? Hoje em dia estamos a desmistificar isto. E não corremos o risco de começarem a aparecer mais parasitas no nosso país por causa da subida da temperatura? Sim. Aqueles que associámos só a países tropicais ou a outras zonas. Aquelas Exatamente, melgas. isso é uma possibilidade. Nós vemos que temperaturas mais elevadas na Europa conduzem a uma migração desses parasitas de outros sítios para cá e do sul da Europa para o norte da Europa também, onde antes não existiam parasitas, agora verificam-se espécies de carraças, de mosquitos e que depois não há desparasitantes pensados ou que atuem tão facilmente. Esses bichos estão mais resistentes aos desparasitantes ou não? Na verdade, a indústria produz soluções novas e bastante eficazes e seguras frequentemente. Por isso, existem soluções para cada animal de estimação, tem que se avaliar cada caso, a que risco é que o animal está sujeito, qual é que é o melhor medicamento para cada situação, porque por uma questão de idade, de raça, de doenças, pode não ser aplicável aquela solução àquele animal. E até em termos da família, do agregado familiar, existem pessoas que têm algumas restrições ou que têm preferências em termos de produto ou de frequência com que querem aplicar, mas é possível. E aí o recomendável é ir ao médico veterinário. É possível encontrar produtos eficazes e estabelecer até uma patologias rotina... do Tommy.
Pois, Vossos pelos para as comem. minhas e para as minhas, porque nós também devemos tomar um desparasitante, não devemos, também o ser humano. Essa já não é bem a minha área. Pois. Eu sei Mas que há quem recomende, existem não é? desparasitantes internos para nós fazermos, sim. Sobretudo quando há contacto com animais, não é? Quando há contacto com animais, quando há sintomatologia, os médicos recomendam sempre. Por norma, não tenho a certeza que ainda esteja indicado fazer preventivamente. Mas existem desparasitantes internos que, tal como os nossos animais fazem, nós também podemos Pois, fazer. Também exato. temos que fazer. E a febre da carraça também se pega ao homem, não é? A febre da carraça também se pega ao homem. Eu, por acaso, tenho algum receio, digo mesmo medo disso, quando lhe encontro uma carraça, que é normal, os animais têm estas coisas, apesar de andar sempre a tomar as pastilhas e tudo mais, o animal, mas quando encontro uma carraça, fico sempre preocupado. Ei, se eu tenho uma coisa destas que me saltou para a cama, ou se anda por aí pelo sofá, porque fico sempre salpicado ou qualquer coisa. E é muito Dá importante. febre, não é? Dá. Não, Ela ri-se, mas é verdade. Eu estou cheia de comichões só de falar. não é a situação mais frequente uma carraça sair de um cão para ir para o seu dono. Porque gostam mais dos cães porque eles têm uma temperatura corporal mais alta. Mas é possível. E é possível até se nós pensarmos que quando nós vamos passear o nosso cão, se ele apanha, nós estamos nos mesmos sítios. Nós Também podemos podemos apanhar apanhar. diretamente da natureza. E essas carraças, muitas não estarão, mas algumas estão infectadas com esses parasitas que podem provocar febre da carraça. Olha, mas há também bocado normal. dizia-me aqui uma coisa que, entretanto, eu gostava de ver explicada, que é, há normalmente estas vagas de calor ou vagas de frio, mas agora vamos concentrar nas vagas de calor, não é? Veio uma vaga de calor, não estamos à espera, todos sofremos imenso com isso, são reflexos das alterações climáticas globais. E está-me a dizer que alguns animais podem sofrer ou morrer de desidratação, sendo que nós achamos que o animal tem ali água quando quer vai beber. Quando é que nós percebemos que o nosso cão, ou gato, não está a ir beber água, já está num estado de exaustão por causa do calor e não está instintivamente a ir beber água? Eu diria que a situação mais frequente e de mais de risco, que será o golpe de calor, acontece em situações em que os animais estão em espaços fechados, mal arejados. Estamos a falar, por exemplo, marquises muito expostas ao sol ou o carro. E que estão Mas ele tem fechados. lá água. Então, Isso às vezes não quer dizer nada. Às vezes não quer dizer nada, às vezes a água acaba, às vezes o animal está a ser exposto completamente à torreira do sol, não tem sombra. E mesmo a beber água não é por isso que não vai deixar de ficar a beber bem. água não consegue. Exato. Portanto, temos que olhar para o animal tal como se fosse uma criança ou como se fosse um de nós. Tem que ter condições de arejamento, de ventilação e sombra também para conseguir manter a sua temperatura E, por exemplo, corporal. é benéfico molhar os animais assim em dias de muito calor, molhar-lhe o pelo, Sim, para o refrescar. podemos fazer isso. Se Sim. estivermos a pensar, por exemplo, nomeadamente em cães que têm acesso ao ar livre, cães que estão a fazer exercício físico, isto também é frequente, os cães que estão a brincar, a fazer exercício físico, que estão Vai apanhar a tão- bola e vem, tão corre e vai apanhar a bola. contentes, exatamente, tão contentes, tão excitados que não se conseguem moderar. Mas estamos no verão, no pico do calor, este animal sozinho não vai procurar água, ele está concentrado noutra coisa. Pois. Podemos perfeitamente É melhorar como as esse crianças, animal. não é? Esquecem-se às vezes de comer, de beber, Claro, quando estão estão concentradas noutra divertidas. coisa. E eu vou-lhe buscar água e ele... Ele não quer saber Não da quer água. saber da água, quer é correr e buscar a bola e vir a bola. tu. Mas é. E depois há esta leishmaniose, que também é muito preocupante, não é? Muita gente não liga muito a isto. Sim, eu creio que cada vez se ouve falar mais na leishmaniose, os donos, pelo menos os donos dos cães, Estão alertados e ouvem sensibilizados falar a da isto. leishmaniose. A É a tal leishmaniose que é da picada do mosquito, não é? exatamente, é transmitida pela picada de um flebótomo, que é um inseto voador semelhante a um mosquito, mas tem outro nome, e ele, tal e qual como a carraça, pode estar infectado, picou um cão infectado, a seguir vai picar um cão saudável e transmite-lhe esta doença, que é uma doença bastante grave. Tem tratamento, mas é algo crónico, dispendioso, que Vai degradando a vida do animal. Que pode degradar a vida E do quais são os animal e sintomas eventualmente... que o animal fica para nós até, enfim, ficarmos em alerta? Inicialmente, os sintomas destas doenças são todos mais ou menos idênticos e um bocadinho... Cansaço? Exatamente, por aí? um bocadinho de generalidade. Cansaço, febre, perda de peso. Depois, a leishmaniose, em concreto, pode dar alterações de pele, feridas na pele,
feias, com descamação, um aumento do crescimento das unhas, que é uma coisa muito particular da leishmaniose, e em formas mais graves, já dá sintomas relacionados com falha hepática e falha renal. Portanto, aí já estamos numa fase terminal da doença, estamos quase, numa não é? fase já bastante Mas grave. se é uma picada de mosquito, também sabemos que, até para nós, os mosquitos, assim que começa o calor, começam eles a aparecer, independentemente do calor começar em abril ou começar em junho, não é? Exatamente. Porque as alterações climáticas estão, mais uma vez, a levar-nos para esta dilatação do calendário, tanto para o calor como para o frio. Já não há as meias estações. Exatamente. E em relação à leishmaniose em concreto, os últimos estudos dizem que durante todo o inverno tem que se fazer a prevenção. tem que se fazer a prevenção. A prevenção tem que ser anual. E essa, se só calhar, é a maior relação a tirar É uma vacina? A prevenção ou é medicação? A prevenção da leishmaniose consiste em duas coisas. Por um lado, combater o mosquito, portanto, estamos a falar de desparasitantes externos que tentam evitar que o animal seja picado, para começar, e depois existe proteção de segunda linha, vacinação e o estimulante da imunidade. Portanto, existem várias soluções. Mais uma vez, não há uma solução para todos. Deve ser individualizada. E só uma dúvida, se é mito ou não é mito. Nós, para tirarmos a febre ao cão, para ver se o cão está com febre, é assim no nariz? Se o nariz está quente, tem o nariz muito quente. Ou é para seco com ou febre. úmido, não Seco é? e úmido, é. Isso é mito. Isso é mito. Há quem Como é que nós sabemos que o cão tem febre? Eu, por exemplo, se a Ana está com febre, eu digo, estás com febre, estás com febre, estás muito quente aí na testa. O cão pôs um termómetro no rabinho. A sério? É o que eu faço. Ai, vai É o que eu fazer isso ao faço meu. todos os dias. Vai fazer isso ao meu. Mas como é que dava nós de jeito que o conseguimos mito ver? fosse verdade. Dava Não, jeito, não dava se jeito. consegue, não nos conseguimos aperceber se o cão tem febre ou A não. forma mesmo correta, como a Ana disse, é o que nós fazemos todos termómetro os dias no rabinho. consultório veterinário. O nariz estar seco ou não depende de algumas coisas. O cão pode, de facto, estar um bocadinho mais desidratado. Há cães que têm sempre o nariz seco e não têm febre. Mas empiricamente em casa é exatamente como disse. Mete a mão, sente que o cão está mais quente, é possível que tenha febre, mas depois temos que medir. Sim, Depois ou tem que seja, ser com o mais termómetro, prostrado. não é? Ainda bem como é que eu nunca tenho febre. Oh, Patrícia, muito obrigado. Obrigada muito obrigado eu. por este esclarecimento. Obrigada, Obrigada. E é sempre bom. E agora,